Tenho certeza de que muitos em nossa audiência querem saber qual é a sua compreensão sobre o que está acontecendo na Venezuela com o caso de Maduro. Acho que é uma operação multifacetada, tanto tática quanto operacional, que ocorreu de forma notavelmente bem-sucedida. Mas é uma situação muito delicada em termos do precedente que foi estabelecido e do que isso pode significar para o futuro, até mesmo além desses precedentes. Deixe-me dar um exemplo, na verdade mais de um: os comentários de Trump sobre a Groenlândia. Pense nisso por um momento. Não tenho dúvida de que ele provavelmente vai agir de acordo com o que disse. Onde está a Groenlândia para o Império, assim como Taiwan está para a China? E onde está a ameaça maior? Qual é a razão mais forte para fazer o que Trump diz que vai fazer com a Groenlândia? Isto é, ocupar Taiwan. Ele acabou de criar o precedente para isso. Ele estabeleceu o precedente para que Xi Jinping use quaisquer meios necessários em relação a Taiwan. Porque qualquer tolo, até mesmo um idiota, sabe que Taiwan representa uma ameaça maior para a China, com sua aliança tácita com os Estados Unidos, do que a Groenlândia representa para os Estados Unidos. Então ele simplesmente deixou isso claro para Xi Jinping. Xi Jinping poderia tomar Taiwan amanhã de manhã, da forma que quisesse. Exercício militar, operação especial, apenas exercendo uma pressão sobre eles que não pudessem resistir. Ele poderia fazer isso amanhã de manhã. E o que nós diríamos? Como poderíamos dizer qualquer coisa? Então essa é a primeira coisa realmente horrível que Trump fez. E Putin meio que aludiu a isso, assim como outros líderes mundiais. Esse é um precedente incrivelmente ruim a ser estabelecido. Isso não apenas nos leva de volta ao Império Ateniense, por exemplo, onde a justificativa para matar todos em Milos era simplesmente: podemos fazer isso, vocês são fracos, nós somos fortes. Essa é a regra. Pois bem, veja onde Atenas chegou tendo essa regra como princípio. É essencialmente isso que estamos dizendo. E ele está dobrando e triplicando essa aposta. Falando sobre a Groenlândia, falando sobre o México, falando sobre a Colômbia. É insano o que ele está fazendo. Não estamos apenas destruindo a chamada ordem baseada em regras. Estamos substituindo pelo caos. Um caos determinado por quem tem o maior poder militar, a maior incompetência estratégica ao usá-lo e a disposição de fazer tudo isso. Esse é o precedente que estabelecemos. Destruímos o direito internacional. Ele acabou. Destruímos qualquer influência que a ONU pudesse ter. De qualquer forma, ela já estava se tornando cada vez mais ineficaz. Gaza fez isso. Mas Trump também ajudou e incentivou esse processo. Sem Biden e Trump, e agora em particular sem Trump, e o que estamos fazendo neste momento, abençoando essa tomada colonial de Gaza e pensando em enviá-los para outro lugar. Eu sei que você tem uma ideia sobre isso, com a qual eu não necessariamente discordo, mas não concordo com a metodologia usada. Tudo isso está destruindo tudo que muitas pessoas, e eu tive uma conversa ontem à noite que quase levou Sumple às lágrimas, valorizavam. Pessoas que conheciam Eisenhower, pessoas que conheciam Goodpaster, pessoas que conheciam aqueles ao redor de Truman, não necessariamente Truman. Na verdade, não se dizia muita coisa boa sobre Harry Truman. Acho que isso foi uma espécie de reação à sua decisão de reconhecer Israel. Mas essas pessoas eram sinceras quando falavam sobre a Carta da ONU. Elas eram sinceras. Eisenhower, em particular, era sincero. Ele tinha visto o derramamento de sangue. Ele tinha visto a destruição. Ele tinha visto os campos de concentração. Ele sabia que o que a Segunda Guerra Mundial representava era o ponto mais baixo da história humana. 100 milhões de vítimas. Quase todo mundo afetado de uma forma ou de outra. Grandes países praticamente destruídos, 10, 15, 20 anos e bilhões de dólares para reconstruí-los. Ele viu tudo isso.
Eles foram sérios quanto ao que fizeram ao criar as Nações Unidas e ao tentar desenvolver uma estrutura para as relações internacionais que funcionasse sem essa guerra constante, e, em particular, sem uma guerra mundial. E, é claro, sem o que a nova tecnologia havia trazido, as armas nucleares. E eles eram sérios. E concordamos que essa seriedade se perdeu com Bill Clinton, e que cada presidente do Império, desde então, fez cada vez mais para destruir aquele sentimento do pós-Segunda Guerra Mundial e, certamente, aquela estrutura internacional do pós-Segunda Guerra Mundial. E nós fizemos isso, de forma pirata, como piratas. Fizemos isso com cinismo. Fizemos isso na cara do mundo. Deixamos todos saberem o que estávamos fazendo e não nos importamos nem um pouco. Esta é uma reversão tão grosseira de mais de 70 anos de sucesso razoável em lidar com a situação da humanidade neste planeta quanto qualquer outra coisa poderia ser, exceto uma guerra nuclear. E, Nima, estamos caminhando para isso. Larry, você sabe que hoje na ONU as pessoas estavam falando sobre a situação na Venezuela. E aqui está o que Marco Rubio disse. Não foi na ONU, mas ele mencionou a situação na Venezuela. E a sua pergunta, número 1. A Venezuela é uma fonte importante. E o motivo é o seguinte. Eu vi muitas dessas reportagens e são reportagens falsas. Vou te dizer por quê. Dizem que, de alguma forma, a Venezuela não está envolvida no tráfico de drogas, porque a ONU diz que eles não estão envolvidos. Eu não me importo com o que a ONU diz. A ONU não sabe do que está falando. Maduro foi indiciado por um grande júri no Distrito Sul de Nova York. Isso significa que o Distrito Sul de Nova York apresentou as provas a um grande júri, e o grande júri o indiciou. Depois surgiu uma nova acusação, tornada pública há cerca de 1 ano e meio, que detalhava especificamente as ações de Maduro. Então, em primeiro lugar, que não haja dúvida, Nicolás Maduro é um traficante de drogas indiciado nos Estados Unidos e é um fugitivo da justiça americana. Ele está simplesmente dizendo que, da forma como ele está falando sobre isso, se alguém for indiciado, digamos, na China, por um grande júri, eles podem capturá-lo. Se eles forem indiciados nos Estados Unidos, são culpados. Por Deus, são culpados. E o Marco sabe disso. Eles são culpados. Esse é o argumento mais ridículo que já ouvi, mas não é a coisa mais absurda que ele disse nas últimas 48 horas. Vi uma que era simplesmente inacreditavelmente estúpida. Ele nem conseguia terminar as frases antes de pular para outro pensamento. Estava tropeçando em tudo. Ele não sabe como explicar o que está acontecendo. E vamos recuar um pouco. Uma das razões pelas quais ele não sabe é que ele tem 2 papéis. Ele é assessor de segurança nacional, então deveria estar ali supervisionando e disciplinando decisões como essa que foram tomadas. E também é o secretário de Estado e o aspirante a procônsul da Venezuela. Eu não gostaria de estar no lugar dele agora. Ele está preso de tantas maneiras diferentes que não consegue falar de forma inteligível. E isso foi um exemplo disso. Embora tenha sido um pouco mais inteligível do que o que ouvi mais cedo hoje, estava completamente confuso. É isso que acontece quando não há um processo. Você tem Trump. É exatamente isso que está acontecendo aqui no processo de tomada de decisões dos Estados Unidos da América. Não está de acordo com a lei de 1948. Não está de acordo com a evolução desse processo ao longo dos últimos 60 ou 70 anos. Não está de acordo com nada além da boca de Trump. E o que é lamentável é que pessoas como Rubio, Hegseth, Noem, Bondi e Patel apenas repetem o que Trump manda repetir. Seja o caso Epstein, que agora está completamente fora de controle para Trump. E você precisa considerar isso como um dos motivos pelos quais ele fez isso. Um dos motivos, assim como Bill Clinton bombardeou a Sérvia por 78 dias para desviar a atenção das pessoas de Monica Lewinsky.
Trump está fazendo isso em parte para tirar os americanos, especialmente os apoiadores do MAGA, dessa questão de Epstein, porque ele tem problemas até mesmo com o MAGA por causa disso. Ele também está usando isso para distrair seus apoiadores do MAGA, que estão se afastando de Israel, desviando a atenção deles disso, do assassinato de Kirk e de todo o resto. Então, há vários motivos pelos quais Trump, que é realmente um político astuto e perverso, está fazendo isso, além do petróleo e de outras coisas que sabemos claramente serem as razões fundamentais pelas quais estamos fazendo isso. Está tudo se encaixando para ele, e ele tem bajuladores que concordam com tudo que ele faz, incluindo um cara que está atuando ao mesmo tempo como assessor de segurança nacional e como a pessoa que deveria avisá-lo quando ele realmente está fazendo besteira. Em vez disso, Rubio tenta de forma incoerente reforçar o que ele fez. E Rubio sabe muito bem. De todas as pessoas na administração, talvez eu deteste Marco Rubio. E detesto por causa da posição dele sobre Cuba, uma ilha na qual ele nunca esteve. Eu já estive lá pelo menos 13 vezes. Ele nunca esteve lá, e fala sobre isso o tempo todo. Cala a boca, Marco. Você nunca esteve lá, mas pelo menos ele tem cérebro. Ele é o único membro do governo que tem cérebro. E foi por isso que eu disse a eles, não o tornem vice-presidente, porque vão querer chegar até ele. Ele tem cérebro, mas é um cérebro maligno. Só que ele não está fazendo nada em seu outro cargo, o de assessor de segurança nacional, além de agir como um bajulador e um eco para Trump. Esse é o cargo mais importante que o Congresso criou depois da Segunda Guerra Mundial. E nem foi realmente criado pelo Congresso. Surgiu da Lei de Segurança Nacional de 1947. O cargo nem é mencionado na lei. E Dwight Eisenhower foi inteligente o bastante para perceber que o Congresso, ao aprovar aquela lei, essencialmente deixou algo de fora. E esse algo foi o que ele começou a construir. Foi Andy Goodpaster. Foram outros que trabalharam para Eisenhower. Quando chegamos a Kennedy, e depois dele, passamos a ter uma pessoa nessa posição, não eleita, sem estar sujeita ao Conselho e consentimento do Senado. Então o Congresso ficou um pouco inquieto com isso, mas acabou se mostrando que se for alguém como Brent Scowcroft, um bom assessor de segurança nacional, pode ser uma verdadeira salvação para o processo de tomada de decisão, porque há alguém ali com credenciais e a confiança do presidente para lhe dizer quando ele está nu e debaixo de chuva. Agora, Ronald Reagan sabia disso e teve 6 deles, de modo que nenhum conseguiu acumular poder suficiente. Pois bem, Trump superou Reagan. Ele não tem nenhum. Ele tem um secretário de Estado disfarçado, atuando como órgão de segurança nacional. Então, todo o processo de tomada de decisão é um desastre. Marco Rubio diz que a situação na Venezuela é diferente do que aconteceu no Iraque, no Afeganistão e na Líbia. Porque não estamos lá com força. Essa é a única diferença. Hoje, a China declarou na ONU que os Estados Unidos estão repetindo os crimes do Iraque, da Líbia e do Irã, invadindo estados soberanos, alimentando a instabilidade e devastando civis. E Donald Trump não vai recuar. Ele está falando, como você mencionou, sobre a Colômbia e Cuba. Sabe quem poderia prestar um verdadeiro serviço ao mundo agora? Ela não vai, mas eu gostaria que fosse, porque ela é totalmente sem escrúpulos. É a vice-presidente, agora empossada como presidente. Ela deveria pegar o telefone e ligar para Donald Trump. Sem dúvida ele atenderia, e ela deveria dizer: eu sou a presidente devidamente constituída, empossada e constitucional da República Simón Bolívar da Venezuela, a República Bolivariana da Venezuela. Eu sou a presidente. Não é o Maduro. Vocês o prenderam. Eu sou a presidente. Não me diga o que eu vou fazer. E então, desligar o telefone e ver o que ele faz.
Ou melhor ainda, termine a conversa dizendo: não me diga o que eu vou fazer. É melhor se preparar para me pegar. Está pronto para me pegar? E então desligue o telefone. É isso que ela deveria fazer. O que Donald Trump faria? Ele estaria em uma enrascada daquelas. Eu lanço outra operação militar? Desta vez eu realmente invado? Desta vez deixo tropas no país? Quero dizer, que escolha ele teria se ela se levantasse e dissesse: sou a devidamente nomeada, eleita, sabe, constitucional. Seja lá o que digam na Venezuela, presidente do meu estado agora. Cale a boca ou venha me pegar. O que diabos ele faria? What the hell would he do? But Larry, the people in Latin America. Mas Larry, o pessoal na América Latina, ele não possui nada agora. Ele não tem nada na Venezuela. Talvez ele ainda tenha alguns agentes remanescentes da CIA e outros no país, mas eles não possuem nada. Eles não podem possuir nada. Não podem ocupar nada. Não podem extrair nenhum petróleo. E sabe o que mais ela poderia fazer? E eu te garanto que ela poderia fazer isso. Ela poderia ir até o CEO da Chevron e dizer: olha, eu já disse àquele desgraçado em Washington o que penso dele e do que ele fez. Mas estou pronta para deixar vocês voltarem sob condições que vamos sentar, conversar e concordar, para recuperar a infraestrutura do nosso processo de petróleo. Vocês serão a primeira multinacional. Se quiserem que outras entrem, vamos considerar isso. A Exxon, a Royal Dutch Shell, quem for, nós vamos considerar. Exxon, Royal Dutch Shell, whomever, we'll consider them, but they've all got to agree to what Mas todos eles têm que concordar com o que nós concordamos, que é o que Donald Trump tem falado e está tão determinado a fazer quanto eu estaria em sair por aí e estourar meus miolos. Veja, compartilhar a riqueza com os venezuelanos precisa ser um novo acordo. Tem que ser assim. Você obtém seus lucros, mas a maior parte desses lucros vai para o povo que é dono do petróleo. E o povo que é dono do petróleo não são os Estados Unidos da América. São os cidadãos venezuelanos. Eles são os donos do petróleo. Ela poderia se tornar uma verdadeira heroína, tanto para o seu próprio povo, quanto para a comunidade mundial do petróleo. Porque deixe-me dizer, essas multinacionais, se ela lhes desse o respaldo legal para fazer o que eu acabei de descrever de forma geral, estariam ao lado dela, porque elas não se importam nem um pouco com capitais nacionais. Eles só querem o mercado e o dinheiro. Use isso a seu favor. Use isso a seu favor. Ela poderia fazer isso se estivesse realmente convencida e tivesse coragem sobre o que quer fazer. Mas o que ouvi sobre ela não é bom. Eu queria que houvesse alguém lá assim. Eu queria que houvesse alguém que fizesse isso. Porque o que ele vai fazer? Desafiá-lo? O que ele vai fazer? Invadir seu país? Bem, se isso acontecer, você o pegou pelo ponto fraco, porque seria outro Vietnã. Muita gente vai morrer. It's right? Mas eu estaria disposto a great nam dem you were a sorte it falar que seu fiz para tu your pole, quase to hype the rules to estabelecer. Undo this precedent that he's set almost as swiftly as he said it. Larry, como você avaliou a reação da Rússia e da China? China. From the real people there, like Putin and Lavrov. Das partes das pessoas reais lá, como Putin e Lavrov, foi algo cuidadosamente pensado, contido. Acho que agora colocamos a carta final na mesa para Putin. Acho que ele entende completamente agora. Ele era uma pessoa difícil de convencer disso, mas estou convencido de que agora ele está. De que somos indignos de confiança, enganosos, que não valemos a pena ouvir nem negociar. Isso não significa que ele não vá em frente, e se aceitarmos, é claro, impor um acordo à Ucrânia. Mas será inteiramente nos termos dele, não nos nossos. E isso também significa que ele vai seguir adiante com sua resposta a essa história de tentarem matá-lo. Agora, tivemos algumas discussões no grupo com quem converso bastante. Ele vai agir fora da Ucrânia ou dentro da Ucrânia? E alguns, como Doug McGregor e outros, acreditam que será dentro da Ucrânia. Outros pensam diferente.
Pode ser na Inglaterra, na Polônia ou em outro país, apenas para que ele possa deixar claro que a OTAN agora é considerada o inimigo. Eu meio que me convenci pelos que argumentam que pode ser dentro da Ucrânia, porque foi isso que eles disseram. Um grupo de Oreshniks, além das 40, 50 pessoas da CIA e do Mi-6 que estão no país. Eliminá-los todos. Isso faz muito sentido, e não ultrapassa as fronteiras da Ucrânia. Assim, Putin teria sua vingança, por assim dizer, e a teria contra o alvo certo, especialmente se o Mi-6 estiver lá, pois tenho ouvido cada vez mais que o Mi-6 realmente estava no centro disso. E não, como eu disse, não se expande para dentro da OTAN propriamente dita. Porque quando você expande para o território da OTAN, há, como alguém apontou, o artigo 5 a considerar. Você sabe, um ataque a um é um ataque a todos. Mesmo que seja a Estônia, a Letônia, a Polônia, seja o que for, é um ataque à OTAN. Quando ouvi esse argumento e o analisei, pensei, sim, é provavelmente isso que o Putin fará. Ele vai atingir algum ativo da OTAN, claramente um ativo da OTAN, e claramente ligado ao ataque de drone que provavelmente tinha a intenção de matá-lo. E ele fará isso de forma devastadora. And he'll do it devastatingly.